Coisas que você não deveria falar nem fazer para uma pessoa de bariátrica. E a primeira coisa, nossa, como você tá mais bonita agora. A pessoa acabou de passar por uma cirurgia, mesmo que ela tenha 6 meses, você acha que ela não tinha espelho antes? Você acha que a autoestima dela não tava ruim? E aí você só tá concretizando e afirmando que daquele jeito não tava bom. Mas ela não precisa ouvir isso, que agora tá bom. Ou então as pessoas falam assim, nossa, você pode comer isso tudo? Cuidado, hein? Vai ganhar tudo de novo. Pois é. Você por acaso é a nutricionista da pessoa? Não. Você por acaso é a cirurgiã ou cirurgião da pessoa? Não. Você não é. Então você não tem que controlar a quantidade de comida que a outra pessoa tá comendo. Até porque o bariátrico, ele volta a comer normal. Não com a quantidade exagerada, né, que muitas vezes a gente come, mas ele vai comer normal. Ele não vai passar o resto da vida comendo 100 gramas. Ele vai comer normal. E aí tem outros que falam assim, quando você chega lá no peso tão sonhado e desejado. Nossa, você tá tão magra, deveria engordar um pouquinho. E aí a pessoa cortou o estômago, muitas vezes desviou o intestino também, tá lá frustrada porque muitas vezes ainda tá com pele, não fez a cirurgia, né, reparadora, teve problema para emagrecer, tá fazendo das tripas coração para manter a dieta em dia, as vitaminas e tudo em dia, tá com queda de cabelo, tá cheio de problema, e aí a pessoa acha que ela tá muito magra, que deveria engordar um pouquinho. A pessoa saiu lá do fundo do poço, e aí ela deveria engordar um pouquinho. Se a pessoa tá dentro do peso aceitável para ela, você não tem que falar se ela tem que engordar ou emagrecer. Ela que tem que olhar junto com os exames dela, junto com os médicos, junto com todo o acompanhamento e principalmente ela tem que se olhar no espelho e se achar bonita. Eu sempre quis ser super magra, mas já ouvi de médicos, inclusive, que me traumatizaram, que eu nunca conseguiria ficar magra. Magra mesmo, sabe? Que eu nunca conseguiria. Tem essa também, e essa eu ouvi. Você não vai ficar com a cara flácida e caída, não, depois que fizer a bariátrica? Pois é. Essa daí, eu acho que tem muita gente que ouviu. Não sei. Graças a Deus, a ciência tá aí pra evoluir. E se a cara cair, a gente estica, tá? Cara, e tem outro que é assim. Você tá lá nos seus 3 meses, 4, 6 meses, que toda aquela fase alimentar de adaptação dura até os 6 meses. E aí a pessoa vira pra você e fala assim, come só um pedacinho, não vai fazer mal não, experimenta. Ou então, com relação à bebida, bebe, você já tem 3 meses, já pode beber, só um pouquinho. Cara, se você não tá aí pra ajudar, não atrapalha, meu amigão. Não vai dar pitaco na cirurgia dos outros. Se o médico falou que não pode, se a nutricionista falou que não pode, não influencia. Se não quer ajudar, não atrapalha, mas não influencia coisa errada. Tem mais 2 aqui que eu tenho certeza que vocês já ouviram também. A primeira, a pessoa vai lá e tem que fazer musculação. Por que tem que fazer musculação? Porque o bariátrico se alimenta pouco, consome pouca proteína e perde muita massa muscular e tem que repor essa massa muscular para não ficar com aquele outro negócio que eu esqueci o nome, né? Que tem muita perda de massa muscular. E aí a pessoa vira e fala assim, cuidado, viu? Senão você vai ficar muito musculosa, você agora só quer saber de academia. Você tem noção do quanto a pessoa tem que malhar e se alimentar adequadamente para ficar musculosa de verdade? Gente, para com isso. Certeza que essa aí todo mundo já escutou. 90% de quem fez bariátrico já escutou. Nossa, você não precisava disso. Era só ter feito dieta e exercício. Você acha que eu fiz o quê durante pelo menos 29 anos da minha vida? Não dá, gente. Tem hora que a gente entrega os pontos, que a gente tenta. Eu mesma fiz 6 meses de alimentação e exercício e acompanhamento psicológico antes de decidir fazer bariátrica. Eu já tinha a ideia de fazer bariátrica desde 2006. Não, desde 2016. Só que eu fui adiando, aconteceu um monte de coisa na minha vida também. Fiz o intercâmbio, voltei, fui pra Natal, voltei, enfim, aconteceu um monte de coisa. Teve pandemia. Aconteceu várias coisas que eu acabei decidindo fazer agora em 2024. Mas não fala se a pessoa precisa ou não. Quem vai saber se a pessoa precisa ou não é um médico. Existem sim pessoas que engordam para fazer bariátrica. Aí eu acho safadeza, né? Você engordar para fazer a bariátrica. Mas isso é um problema dela, da vida dela, com a saúde dela. Porque quando você faz a bariátrica,
Você não tá abrindo mão só de um pedaço do estômago ali que Deus te deu pro resto da vida, não. Você tá abrindo mão de muita coisa, tá? É muita coisa que você abre mão. Qualquer coisa eu faço um vídeo sobre isso, sobre o meu ponto de vista do que você abre mão pra fazer a bariátrica. E tem também os outros, né, que são médicos de plantão. Aquele médico do Grey's Anatomy que vira pra você e fala assim: você vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Tá? Você vai cortar o seu estômago e você vai ficar dependendo de remédio pro resto da vida. Não, não é assim pro resto da vida. E outra, suplementação alimentar não é só o bariátrico que tem que fazer, não. Tem muita gente aí que não cortou o estômago e tá com deficiência de vitamina D, tá com deficiência de B12, tá com deficiência de um monte de coisa. Então, antes de ficar criticando o bariátrico e falando que ele vai passar o resto da vida tomando um monte de vitamina, você deveria fazer exame pra ver como é que estão as suas. E pra fechar, essa é a última e eu escutei da minha digníssima mãe. Meu pai e minha mãe ficaram aqui comigo no meu processo, né, de 15 dias de bariátrica, eles ficaram aqui comigo, era muito engraçado. Minha mãe cuidava de algumas coisas, meu pai cuidava das outras coisas. Meu pai ficou meio focado na alimentação, ele ficou meio neurótico assim, não pode comer fiapo, não pode comer nada, então ele ficou ali assim, ó. Eu cuido da alimentação. Aí minha mãe me dava suporte nas outras coisas. Só que aí minha mãe é muito formiguinha. E aí a gente começou a conversar, não sei o que e tal, e ela começou a falar assim, mas se te convidarem pra uma festa de aniversário? Eu falei, eu não vou pra festa de aniversário. Aí ela meteu essa assim, mas você tem que ter força de vontade, por que você não vai na festa do aniversário? É só você não ir, é só você ir, não consumir as coisas e ter força de vontade, você precisa ter força de vontade. Meu amigo, tu fala isso pra uma pessoa que tá há 10 dias tomando 50 ml num copinho assim, só líquido, não pode mastigar, não pode fazer nada, porque o seu cérebro não foi operado, só o seu estômago, e você tá ali dando tudo de si, com toda a força de vontade que você poderia ter? Imagina só a situação. Eu surtei, né?